Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de redes de computadores. Aqui é o professor Lidiomar Casteluber e nesta aula faremos uma revisão sobre o endereçamento IPv4 para que na próxima aula iniciemos o conteúdo de endereçamento IPv6. Partindo então do início, temos que a internet é vista como uma rede virtual única a qual todos os dispositivos estão conectados, sejam eles computadores pessoais, smartphones, tablets. Para que essa conexão aconteça, é preciso identificar cada um desses dispositivos e para isso é adotado um mecanismo de endereçamento universal chamado endereçamento IP, que identifica os dispositivos por meio de endereços IP ou endereços internet. Então, um endereço IP é basicamente um identificador exclusivo que identifica um computador em uma rede. Cada interface de rede, as placas de rede dos dispositivos, possui seu próprio IP. Eles são formados por um conjunto de números, cada qual com um tamanho de 8 bits ou 1 byte, chamado de octeto. O IPv4 usa endereço de 32 bits, ou seja, 4 grupos de 8 bits ou 4 octetos. Como você deve saber, além do IPv4 existe também o IPv6, sucessor do IPv4, que estudaremos a partir da próxima aula. Ambos são versões diferentes do protocolo IP que são utilizadas para endereçamento de dispositivos em redes de computadores. Existiram as versões do protocolo IP de 1 a 3 também, mas elas eram experimentais e nunca chegaram a ser utilizadas. O IPv5 também foi uma versão experimental que acabou não sendo adotada. Mas voltando ao IPv4, temos que ele é normalmente representado em duas notações, as chamadas notação binária e notação com ponto decimal. Na notação binária, os números que compõem os 4 octetos do endereço IP são formados por dígitos binários, 0 e 1, em combinações de 8 dígitos cada, sendo fácil perceber o seu tamanho total de 32 bits. 4 grupos de 8 bits somam os 32 bits, 4 vezes 8, 32. Apesar desta facilidade, em se identificar os 32 bits, essa representação ela é designada para o entendimento dos endereços IP pelos computadores que trabalham na linguagem binária, mas ela é complicada para a leitura por seres humanos. Devido a isso, é adotada também a notação com ponto decimal, mais compacta e fácil de ler. Nela, cada octeto é formado por um número entre 0 e 255, que são as representações do binário composto por 8 zeros e do binário composto por 8 uns, completa ali, no caso, completa de 0 ou completa de 1, seriam no caso 0 e o 255 em decimal. Aqui temos um exemplo de um endereço IPv4 típico. 4 números ou 4 octetos com valores entre 0 e 255 separados por pontos. Além de servir como identificação de cada dispositivo conectado em uma rede, os endereços IP também identificam as próprias redes, permitindo a conexão de redes diferentes e também a divisão em sub-redes. Dessa forma, um endereço IP é formado por, nesta ordem, uma parte que identifica a rede e uma parte que identifica os hosts, ou dispositivos da rede. No endereçamento IP, existe também algo chamado máscara de rede ou de sub-rede. Ela define quais bits do endereço IP são designados para a identificação da rede e quais são designados para a identificação do host. Isso porque, como os endereços IP possuem 4 octetos, poderemos utilizar um octeto para identificar a rede e 3 para identificar os hosts, 2 para identificar as redes e 2 para os hosts, ou 3 para as redes e 1 para os hosts. Quem define isso, então, é a máscara de rede. Em binário, a máscara de rede é sempre composta por uma sequência de dígitos 1 seguido de uma sequência de dígitos 0, onde nos octetos compostos por dígitos 1 serão atribuídas identificações para as redes, e nos compostos por dígitos 0 para identificação de hosts. Outra forma de representar a máscara de rede é através da notação decimal, em que os octetos com valor 255, 255, identificam a rede, e os com valor 0 identificam os hosts. E na forma de prefixo também, ou contagem de bits, em que se utiliza uma barra seguida da quantidade de bits iguais a 1 na máscara em binário. Temos ali, por exemplo, um IP 192.168.10.115, em que os 3 primeiros octetos identificam a rede e o último octeto identifica o host. Isso é definido pela máscara de rede, que será da forma 255.255.255.0 ou barra 24,
Considerando que os três primeiros octetos são iguais a 1, temos aí 3 vezes 8, né, 24 bits iguais a 1. Então, por isso, barra 24. A rede será a 192.68.10 e o host dentro dessa rede será o 115. Quanto ao identificador de rede ou ID de rede, ele é composto sempre pela parte inicial dos endereços IP, identificando os hosts que estão localizados na mesma rede física. Algumas regras para esse identificador são que ele deve ser único dentro da rede. Isso quer dizer que não podemos ter um dispositivo com o IP 192.68.0.1 e 193.68.0.2, por exemplo, na mesma rede. Eles estarão em redes diferentes, né, nesse caso. O ID da rede também não pode iniciar com o número 127, pois esse número é utilizado para endereços especiais chamados de loopback. Esse endereço de loopback ele serve basicamente para verificações e funcionam apenas dentro de uma mesma máquina, não servindo para conectar dispositivos diferentes. Também não podemos ajustar todos os bits do ID da rede como 1, pois esse endereço é reservado para uso como endereço de broadcast. Esse endereço de broadcast ele é utilizado como um destino de pacotes de dados a serem enviados pela rede para todos os dispositivos conectados nela. Então, um computador que quer enviar pacotes de dados para todos os outros dispositivos na rede utiliza-se do endereço de broadcast. A última regra é que não podemos ajustar todos os bits do ID da rede como 0, porque esse endereço é usado para especificar um host na rede. Um IP 0.0.0.3, por exemplo, identifica um host a qual foi atribuído o número 3, né, em sua identificação. Também existem regras para a identificação do host, ID de host ou host ID, que é a mesma coisa aí. Ele é sempre representado pela parte final de um endereço IP, e assim como para o ID de rede, ele deve ser único dentro de uma mesma rede. Não é possível ajustar todos os seus bits para 1 e também não é possível ajustar todos os seus bits para 0, né, pelos mesmos motivos que não se pode atribuir esses valores para a identificação da rede. Para definir quantos octetos de um endereço IP identificariam a rede e quantos identificariam os hosts, foi adotada uma classificação dos endereços IPs possíveis. Dividiu-se os endereços IP em 5 classes por faixa de endereços, sendo essas classes identificadas por letras que vão de A até E. Nesse esquema de classes, a máscara de rede é implícita para cada classe, não precisando ela ser especificada. Esse esquema, na verdade, ele foi descontinuado em 1993 com o advento do CIDR, que significa Classless Interdomain Routing, ou roteamento interdomínio sem classe aí em português, né? Que adotou uma outra forma de distribuição para identificação de redes e de hosts em um endereço IP. Apesar disso, esse esquema de classe ainda é encontrado em alguns casos específicos, e é importante conhecê-lo para entender o endereçamento sem classes também. Quanto à aplicação de cada classe, os endereços de classe A são indicados para redes com um número de hosts muito grandes, os de classe B para as redes de médio a grande porte, os de classe C para redes pequenas, como redes locais ou LANs, né, com menos dispositivos. Os de classe D são utilizados para endereços de multicast, que funciona a partir da distribuição de um mesmo endereço IP a um grupo de dispositivos, servidores, por exemplo. Isso é interessante, por exemplo, caso um servidor fique fora de operação, ainda ser possível conectar-se aos dados solicitados, né, em uma transmissão a partir de outro servidor no mesmo grupo multicast. Então, se um servidor com aquele IP que foi solicitado não está disponível, haverá um outro servidor com o mesmo IP, né, acessível por quem fez a solicitação. Por fim, os endereços classe E são reservados para uso experimental, não sendo utilizados na prática. De acordo com a classe a qual pertence, os endereços IPs possuirão os seguintes formatos. Os de classe A são formados por um octeto identificador da rede e 3 identificadores de hosts, sempre iniciando com um bit 0. Os de classe B são formados por 2 octetos identificadores de rede e 2 identificadores de hosts, sempre iniciados pelos bits 1, 0. Os de classe C são formados por 3 octetos identificadores de rede e 1 identificador de hosts, sempre iniciados pelos bits 1, 1, 0. Os de classe D iniciam-se pelos bits
1110 e todos os 32 bits são destinados a multicast. E os de classe E iniciam-se pelos bits 1111 e são endereços reservados, como já vimos. Como podem ter percebido, as faixas de endereço IP associadas a cada classe, elas são identificadas pelo valor do primeiro octeto. Para percebermos isso na notação com ponto decimal, apresentarei um esquema em que os octetos dos endereços IP são representados por W, X, Y e Z nesta ordem. O primeiro octeto representado por W será o identificador da classe, tanto em decimal quanto em binário. Vejam, endereços da classe A iniciam-se com um bit 0 em binário, sendo que em decimal a faixa de valores vai de 0 a 127. Neles, os primeiros 8 bits identificam a rede e os 24 bits seguintes identificam os hosts. Endereços da classe B iniciam-se com os bits 10 em binário, sendo que em decimal a faixa de valores vai de 128 a 191. Neles, os primeiros 16 bits identificam a rede e os 16 bits seguintes identificam os hosts. Endereços da classe C iniciam-se com os bits 110 em binário, sendo que em decimal a faixa de valores vai de 192 a 223. Neles, os primeiros 24 bits identificam a rede e os 8 bits seguintes identificam os hosts. Endereços da classe D iniciam-se com os bits 1110 em binário, sendo que em decimal a faixa de valores vai de 224 a 239, e eles não possuem uma separação definida de bits para rede ou host. Os endereços da classe E iniciam-se com os bits 1111 em binário, sendo que em decimal a faixa de valores vai de 240 a 255 e também não possuem uma separação definida de bits para rede ou host. Como a faixa de valores decimais para os endereços da classe A vão de 0 a 127, temos então 128 redes possíveis nessa classe, com 17.777.214 endereços utilizáveis. No caso, 2 elevado a 24, que é a quantidade de bits destinada à identificação de hosts em cada rede de classe A, menos 2, que são os endereços que possuem a parte de host com todos os bits iguais a 0 ou iguais a 1 e não podem ser utilizados, como nós já vimos. O endereço inicial da classe A é 0.0.0.0 e o endereço final 127.255.255.255, que não quer dizer que eles sejam utilizáveis, tá? Apenas delimitam o início e o fim da classe A. A máscara de rede padrão para a classe A é 255.0.0.0, ou seja, apenas o primeiro octeto é identificador da rede e os 3 últimos são identificadores de hosts. Como temos 3 octetos para hosts, por isso que temos tantos endereços possíveis aí, para redes de classe A. Analogamente, nós temos estes valores apresentados na tabela para as demais classes aí, ok? Aqui temos alguns exemplos de endereços IP pertencentes às classes A, B e C. Repare novamente que o que define a classe que determinado endereço pertence é o valor do primeiro octeto, tanto em decimal quanto em binário. Em binário temos os bits de início, para identificar a qual classe o endereço pertence, e em decimal as faixas de valores numéricos correspondentes, na classe A de 0 a 127, na classe B de 128 a 191 e na classe C de 192 a 223. Vejamos agora o que são endereços IP válidos. São chamados de válidos todos os endereços IP possíveis das classes A, B e C, retirando os endereços especiais, que são os identificadores de rede ou de host, sendo que os identificadores de rede são aqueles que os bits do ID de host são todos iguais a 0, e os identificadores de host são aqueles em que todos os bits do identificador de rede são iguais a 0. Temos também os endereços de broadcast, que são os que possuem todos os bits do ID de rede ou de host igual a 1, iguais a 1, todos os bits iguais a 1. Além dos endereços de loopback, que são os iniciados por 127 em decimal. Basicamente, os endereços válidos são todos aqueles que podem ser atribuídos às interfaces de rede. Segue um exemplo da identificação de endereços válidos. Temos uma rede com prefixo 10, e com isso sabemos que ela faz parte da classe A. Uma rede com prefixo 172.16, que faz parte da classe B. E uma terceira com prefixo 192.168.0,
pertencente à classe C. Os endereços de redes para cada uma dessas redes serão os valores do prefixo, como o primeiro octetos, né, seguidos dos octetos restantes com valores iguais a 0. O endereço de broadcast será parecido, porém com os demais octetos preenchidos com valores iguais a 255. E os endereços válidos para cada uma dessas redes será do primeiro endereço após o endereço de identificação da rede até o último endereço antes do endereço de broadcast. Ok? Então, nós encerramos aqui a nossa aula de hoje de revisão do conteúdo de endereçamento IPv4 para podermos bem iniciar o conteúdo de endereçamento IPv6 na próxima aula. Nem tudo foi revisado aqui nesta aula, né, visto que o conteúdo é extenso, porém do que faltou e for relevante nós poderemos rever durante as aulas sobre o IPv6. Essas foram as referências utilizadas na elaboração da aula de hoje, caso tenha interesse. No mais, por hoje é só e até a próxima aula. Bom final de semana para vocês.